Boa noite a todos. Estamos aqui no nosso encontro semanal da Abrape Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, né? Todos que estão aqui presentes, os que vão nos ver depois. Hoje, o nosso encontro será com a psicóloga Maria Menezes. Com você, Maria. Ok. Boa noite a todos presentes e os que nos verão depois. Continuamos com o estudo do livro da Joana de Ângeles, né, de Valdo Franco, pelo Espírito de Joana, Momentos de Saúde e Consciência. O tema de hoje é em serenidade. É um tema, assim, bastante profundo, né, essa questão da serenidade. É algo, assim, que a gente vai olhar para o tema, assim, por exemplo, quando eu estava estudando o tema, me veio uma, assim, que é algo muito que a gente tem que ter, assim, lá no fim, como fim de chegada, né? Porque a serenidade é algo que a gente não consegue ter ainda nesse nível como a Joana traz, né? Às vezes nós experimentamos alguns momentos de serenidade, algumas fases, né? Mas a gente ainda tem muita instabilidade, né? Nesse sentido. Mas ela traz exatamente como com essa luz, um caminho para onde a gente deve ir, né? Ela abre o capítulo com essas afirmações que ela sempre traz, assim, que a gente poderia utilizar como um mantra, né? E aí esses grifos são meus aí, porque esses negritos eu que coloquei pelo tema. Então ela diz assim: a serenidade divina invade-me após o cumprimento dos deveres. Então ela já dá uma pista, né, de que a serenidade ela está relacionada a uma responsabilidade de você cumprir um dever, né? Não é você não vai ter serenidade sem uma responsabilidade, sem algo que você cumpriu ou com uma compreensão de uma coisa mais responsável, né? Compreendo a minha responsabilidade no conjunto da vida em que me encontro e desligo-me dos conflitos. Compreendo a minha responsabilidade aonde eu estou, que isso é bem legal. Qual é a minha responsabilidade nesse nível de caminhada que eu estou? Então, assim, compreendendo que eu nem estou lá na frente, então, realmente, vai ser momentos que eu não tenho essa serenidade, né? Mas que alguma coisa eu já tenho. Então, em que ponto do caminho eu estou? Para eu compreender qual é a minha responsabilidade, né? Aí, lúcido, né? Eu avanço passo a passo na conquista da consciência e harmonizo-me, integrando-me no conjunto da obra de Deus. Então, assim, que tudo isso também está ligado com esse fator da grandiosidade da obra, né? E da fé também, né? A gente vai observar realmente que a falta dessa fé em Deus compromete muito essa questão da serenidade também. Muitos sofrimentos acontecem justamente por não fazer essa compreensão desse todo, né, do divino, né? Então, uma pessoa que ela é extremamente materialista, ela vai ter muito mais dificuldade em encontrar serenidade. Ela pode achar gozos, né, felicidades momentâneas, mas assim, não há serenidade como ela vem trazer aqui. Aí, sereno e confiante, nada de mal me atinge, né? Ou seja, o mal pode estar lá fora, mas ele não vai chegar em mim. Aí ela começa o capítulo dizendo: a serenidade é pedra angular das edificações morais e espirituais da criatura humana, sem a qual muito difícil tornam-se as realizações. Então, quando eu tenho mais serenidade, tudo fica mais fácil para realizar,
né? Quando eu estou confusa com uma série de dificuldades mentais, né? Tudo se torna mais difícil para se realizar. Resulta de uma conduta correta, uma consciência equânime, que proporciona a visão real dos acontecimentos, bem como faculta a identificação dos objetivos da vida, que merece os valiosos investimentos da existência corporal. Então, aqui ela vem dizer de você ter a consciência, né, de que aquilo que está acontecendo está tudo certo, está ok, né, é ali mesmo, está tudo no seu lugar, né, nada que está acontecendo está... Pode falar, Edna. Era legal você... Eu vou falar um pouquinho, daí se você quiser detalhar. Resulta de uma conduta correta, né? Então, o que seria uma conduta correta, né? Eu estou aqui pensando, né, agora, uma conduta correta seria aquilo que eu faço, né, não trazendo prejuízo para o outro. Eu penso que assim é uma conduta correta. O que vocês acham? Eu entendi assim para mim, né? O que é uma conduta correta? Porque isso pode dar uma... Conforme o tipo de grupo, de pessoas, pode pensar de várias formas isso aqui, né? Então, assim, no meu entendimento, conduta correta seria as minhas ações não trazerem prejuízo para o outro, né? Para o próximo. Pode ser, mas... E nem para mim, claro, né? Ou a conduta correta é aquela conduta que está de acordo com onde você está. Certo? Por exemplo, eu penso, se alguém está espiritualmente num mundo muito mais elevado, a conduta correta dela vai ser diferente de um que não está. O que é correto? O que está de acordo com a minha consciência? Eu acho que a correção ela tem a ver com a minha consciência. Qual o nível de consciência que eu já tenho? Eu acho, quer dizer, essa última frase que você colocou aí, Maria, que a conduta correta é aquilo que está de acordo com a consciência, é exatamente isso que ela coloca, né? A conduta correta é uma consciência equânime, ou seja, as coisas precisam estar juntas, não podem estar dissonantes, né? Eu não posso imaginar que eu estou agindo correto se eu estou com a minha consciência sempre ficando pesada, né? Agredida. Começa a ficar assim desequilibrado por determinadas ações e atitudes ou mesmo pensamentos que não estão ajustados à minha condição interna, né? Então, assim, cada um é um ambiente diferente, cada um é um universo diferente, pensa diferente por formação diferente. Então, o que é correto para um pode não ser para outro. O que pode prejudicar um pode não significar prejuízo para o outro. Eu penso, por isso que eu falei a questão do prejuízo ao outro, porque, por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa de caráter ainda iniciante, né, e que eu quero as coisas para mim, né, que sejam boas para mim, nem que para isso eu preciso roubar, matar, né? Então, assim, de acordo com a minha consciência, eu estou fazendo dentro da minha... Então, assim, eu acho que, assim eu penso, né? Que o que ela está querendo dizer, conduta correta, é mais no sentido assim, que eu já tenho uma consciência de não prejudicar o meu próximo, tá? Porque é por isso que eu falei, essa conduta correta é um termo aí, que se eu for para o lado da consciência, vai depender muito, como você mesmo falou, Maria, vai depender. Então, se eu tenho uma consciência de que eu roubar, matar e tal, fazer isso pelo próximo, está dentro da minha consciência, eu acho que está correto. Será que isso está correto? Entende? Para mim... Mas ela fala da consciência, depois ela vem falar que proporciona uma visão real dos acontecimentos. Então, assim, o que é uma visão real, né, dos acontecimentos, né? Talvez essa pessoa que tem ainda essa consciência, assim, ainda mais inconsciente, né, na verdade, ela não tem uma visão da realidade, claro, né? Ela tá num mundo mais ilusório, né? De que aquilo realmente está correto, né? Então, é todo um conjunto realmente
você precisa estar desperto, né? Para conseguir eleger essa conduta correta, né? Mas o que ela está dizendo aqui é que a serenidade, ela é a pedra que funda tudo isso, né? Eu ter essa tranquilidade, mas essa tranquilidade, essa serenidade de que está tudo correto, eu olhar para o universo e ver tudo que eu acho que está certo ou que está errado, mas eu compreender que aquilo é o que tem que ser, aquilo está correto para aquele momento. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? De muitos sofrimentos, mas a partir do momento que a gente consegue enxergar com uma visão mais ampliada, né? Tanto de local quanto de tempo, e confiante nessa divindade, que essa divindade sabe o que está fazendo, né? A gente não está vendo tudo, mas a gente confia que a divindade sabe o que está fazendo, com pandemia, com tanta gente morrendo, blá, blá. Então, assim, eu consigo olhar para todas essas coisas que aparentemente não seriam boas ou não seriam corretas, mas com a serenidade de que aquilo faz parte de um conjunto e que está tudo certo, né? Eu acho que é isso que ela vem trazer, esse olhar consciente dessa realidade, né? Ou seja, nós estamos nesse lugar, nós estamos nesse planeta que tem essas dificuldades, né? Então, vai acontecer as coisas não boas, mas tudo aquilo faz parte. Eu acho que é disso que ela vem falar. Aqui ela vem falar do prazer. Na atormentada busca do prazer, desperdiça-se o tesouro da cultura, que se converte em serva das paixões inferiores, perturbadoras e de consequências negativas. Então, quando mais se frui do gozo, mais necessidade surge de experimentá-lo, renovando sensações que se disfarçam de emoções. Essa busca incessante de prazer, também que nós, de alguma forma, a gente busca muito isso. O lugar onde nós estamos ainda é buscar muito prazer. De alguma forma, a gente quer o prazer, né? A gente não abriu mão desse prazer ainda, né? De diversas formas, né? O prazer físico, o prazer mental, a gente busca sempre essa coisa do prazer. E ela vem dizer que a gente sempre vai, quanto mais eu busco prazer, mais eu preciso desse prazer, né? É como se fosse um vício que em algum momento a gente vai ter que abrir mão. Me parece que ela está dizendo que esse caminho não traz a serenidade, né? Não traz a serenidade, porque você busca o prazer, quando você experimenta o prazer, você quer um novo prazer, né? Que é mais um pouco ainda onde a gente se encontra, né? Eu imagino que na nossa humanidade, exceto alguns mais elevados, a gente ainda não chegou nesse ponto de se deixar, de sair dessa necessidade de prazer. Então, a gente tem o prazer alimentar, o prazer físico, o prazer sexual, o prazer emocional, o prazer, né? Uma série de... A gente busca esses prazeres. Esse bem-estar, né, que a gente chama, é um bem-estar, mas um bem-estar que a gente busca nesses prazeres, e não na serenidade, que é o que ela vai trazer com o tempo. A serenidade é estado de anuência entre o dever e o direito, que se harmonizam a benefício do indivíduo. Então, anuência entre o dever e o direito. Se alguém quiser comentar isso aí, é esse equilíbrio, né? Entre o direito que eu tenho de ser, de estar bem, mas também do dever, que é o que ela fala lá no início, né? A responsabilidade. Direito e dever, eu lembrei do conceito, né? Que é o conceito de cidadania, né? Da justiça e da cidadania. O próprio conceito de cidadania, né? É bem isso aí, quer dizer,
Eu tenho direitos na mesma, como aqui você colocou, muito bem colocado, na mesma balança, né? Equilibrada com os deveres. Então, não são só direitos, não são só deveres, né? É o que eu falo, a serenidade é essa anuência, né? Esse equilíbrio aí entre esses dois, né? A gente, como fazendo parte da vida, da sociedade, né? Nós temos as duas... Isso aí o Leon Denis, ele fala a respeito disso, quando ele diz assim, a gente pode tudo, né? Mas nem tudo nós devemos fazer, né? A gente pode fazer tudo, mas nem tudo devemos fazer, exatamente por causa disso. Porque quando você chega no limiar do direito seu de fazer e do direito do outro de não querer, então essa fronteira ela é assim muito tênue, né? E onde surgem os conflitos. Então você precisa ter equilíbrio suficiente para não ultrapassar, né, esse limite, porque você está invadindo a área do outro, né? Você tem que respeitar o outro dentro dos seus direitos também, da mesma forma que você tem os seus. Então, tem que ter calma aí, assim, uma certa parcimônia, né? Nos seus desejos de alcançar os prazeres, né? Através das sensações, coisa e tal. Porque você não pode invadir, né, o direito do outro de aceitar ou não, né, aquilo que você está querendo. Mas aí tem o outro lado também, que eu também tenho os direitos, eu também tenho os mesmos direitos, e não só deveres, né? Porque se eu também partir para achar que eu só tenho que cuidar do outro, o dever com o outro, aí eu esqueço os meus direitos. Então, ela está dizendo aqui que essa figura é o equilíbrio entre aquilo que eu sou e que eu mereço e que eu preciso, e aquilo que eu devo ofertar para o outro, para a vida, né? Para o universo. Né? Então, assim, é esse equilíbrio. Porque às vezes a gente está ou muito nos direitos, né? E aí eu esqueço os deveres, ou às vezes eu vou para o dever e esqueço o direito. Também é um grande desequilíbrio. Né? Eu só quero aquilo que eu cuido, e quando é que é minha vez? Não tem, né? Pode acontecer isso também, né? Às vezes a gente observa isso. Esse desequilíbrio não gera a serenidade, né? Ela está dizendo que para a serenidade, quer dizer, ela já falou lá que o prazer não é o caminho, uma estratégia, só o prazer não é estratégia para chegar à serenidade, né? Aqui ela está dizendo que precisa desse equilíbrio, né? Ela está já começando a dar as dicas, né? Do direito também, que ela sempre vem falar, ela sempre fala desse direito nosso, né? Quando se adquire Maria? Oi, fala. Pode falar. Fala, Denilson. Me passou algo aqui que, de repente, pode ser que eu esteja enganada. Mas ela a cada capítulo, ela vem falando algo para a gente da questão do equilíbrio, né? E da harmonia de pensamento e ação, né? E aí, quando apareceu essa balancinha aqui do equilíbrio entre os direitos e os deveres, eu lembrei daquela questão também que a gente precisa praticar o equilíbrio entre o falar e o agir, né? Então, não sei se eu estou errada nesse pensamento, mas eu acredito que ela vem preparando a gente já nessa questão do equilíbrio em todos os capítulos, que inclusive ela falou algo sobre isso nos capítulos anteriores, né? Do falar e agir, eles precisam coadunar, né? Precisam estarem em sintonia. A nossa postura precisa estar em equilíbrio com o nosso falar, né? Então, assim, me remeteu a esse pensamento. Não sei se foi... Isso mesmo. Ela vai falar um pouco mais na frente, que é a questão do caminho do meio. Né? Ela vai falar sobre isso, que é exatamente esse equilíbrio em tudo, né? O caminho do meio. Não ter extremos, né? Nem de um lado, nem do outro. Sim. Quando se adquire a consciência a serenada,
Enfrenta-se toda e qualquer situação com equilíbrio, nunca se permitindo desestruturar. As ocorrências, as pessoas, os fenômenos existenciais são considerados nos seus verdadeiros níveis de importância, não se tornando motivo de aflição por piores que se apresentem. Então, assim, é a consciência do nível de importância que aquilo ali tem, né? As ocorrências, as pessoas e os fenômenos existenciais são considerados nos seus verdadeiros níveis de importância, né? Porque o que é importante, né? Eu agora lembrei, Maria, dos tipos psicológicos, né? Que a pessoa que ela tem a função dela, a principal, o sentimento, né? Ela tem uma tendência a valorar tudo, né? Quer dizer, dar um valor a mais do que os próprios fatos, né? Então, ela está dizendo aqui que é assim que eu interpretei, né? Olha o fato assim como ele é, né? Sem os temperos, né, emocionais, né? Olha o fato é, né? Então, assim, para a pessoa que ela tenha essa função, o sentimento na frente, né? Ela tem um pouquinho mais de desafio a seguir, tá? Nessa frase. Ela não consegue ficar muito na neutralidade, né? Que na neutralidade não significa ser frio. Os fatos, né? Tanto para ruim como para bom. Sempre está temperado, né? Sempre está bem temperado, Então, e aqui exatamente é não ter esse tempero, né? A serenidade não é você não ter o sentimento, talvez é não ter a emoção, né? A diferença é não ter essas emoções, né? Mas ter o sentimento, que realmente leva para um nível de grandeza maior você sair da emoção e ficar no sentimento, né? O sentimento é o mais nobre. Né? Quando você começou a falar hoje, né, do tema, você falou assim, é uma coisa que para a gente lá na frente. E aí, desde a primeira, eu estou para falar e acho que agora aqui eu vou falar. Eu lembro muito de Jesus, o exemplo de Jesus, né? Ele era uma consciência serenada, né? Até no momento fatal dele, ele foi sereno, né? Para falar, né? Perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele era uma consciência serenada. Realmente vamos dizer assim, dentro do aprendizado nosso, né? Seria já um nível bem mais elevado mesmo, né? Isso, E ela vai citar, inclusive, ele como uma consciência serenada, né? Ela cita isso, né? Por isso que eu desde o começo eu falei, né? Assim, é algo para a gente olhar no fim do túnel, né? A gente ainda não dá para a gente querer onde nós estamos que a gente adquira isso e se sinta tão serenado. Só em alguns momentos a gente consegue, mas não é sempre. Eu mesma essa semana passei, sempre me acho assim, um pouco mais serena, um pouco mais tranquila, mas aí aconteceu um episódio aqui, mas uma coisinha boba, assim, que já me tirou da serenidade. E ela foi muito interessante, porque foi até um exercício, porque eu estava preparando a aula, eu falava, gente, eu preciso ter serenidade para fazer essa aula, e eu não conseguia. Uma coisa boba, assim, eu perdi uma chave e eu não conseguia achar a chave. Maria. E eu não conseguia achar essa chave. O fato de eu perder a chave já me tirou desse estado. Você está dizendo uma coisa... Foi um desafio, eu voltar à minha serenidade para poder dar conta de... Né? Você está dizendo uma coisa que é bem interessante, que eu tinha observado isso, mas assim, talvez não tão forte. Agora você falando, eu lembrei. Quando a gente vai preparar o tema, parece que a gente é provado, sabe? Parece que naquele tema acontece alguma coisa, né? Para que a gente realmente saiba se a gente aprendeu aquele negócio mesmo, que está fazendo, falando e fazendo. Olha que coincidência. É muito bonito isso aí que você falou. Foi, aconteceu, eu estava assim, no meio do entendimento da lição, e aí me acontece uma coisa foi a coisa mais ridícula do mundo. Mas eu perdi uma chave durante 24 horas, eu botei a chave em cima da mesa, a chave estava em cima da mesa, eu fiquei 24 horas sem achar a chave em cima da mesa, entendeu? Aonde que foi a coisa da falta de serenidade?
E aquilo me desestruturou, e eu falava, gente, assim, sentindo realmente essa falta de serenidade para guardar. Racionalmente eu sabia, isso tem que estar aqui, não pode não estar, mas né, me desestruturou e eu perdi a serenidade nessas 24 horas, né, bem no meio dessa lição aqui. Então, assim, por isso que eu já abri o tema hoje dizendo assim, que é algo para a gente olhar para a busca, né? A gente não está nesse lugar ainda. Seria muita pretensão nossa a gente falar, não, eu sou serena, né? A gente dá conta só de vez em quando, até que alguma coisa lá fora aconteça para nos tirar do centro, né? Bom, vamos lá. A pessoa serena, ela é feliz, porque superou os apegos e os desapegos. Olha que interessante. Apegos e desapegos. Ela não tem necessidade nem de apegar e nem de desapegar. A ilusão e os desejos, mantendo-se em harmonia em qualquer situação. Equilibrada, não se faz vítimas de extremos, elegendo o caminho do meio com decisão firme e inquebrantável, que é o que a Deus estava falando, né? Essa questão do caminho do meio, né? A serenidade ela vai estar nesse caminho do meio, sem nada de extremos. E aí para tudo, né? Para todas as situações. É uma forma de viver, né? Uma forma de vida, né? A pessoa adquire essa consciência serenada, né? Então é para tudo, né? Porque é de dentro para fora, né? A serenidade não é quietação exterior, ou seja, eu vou ficar quieta, não paro, né? Ou indiferença, que a gente pode confundir, né? Nada vai me abalar, por quê? Porque eu também não me envolvo com nada, né? Então, aí é a indiferença, né? Cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente pode confundir. Eu estou tranquila, não tenho problema nenhum, estou bem serena, mas também não me envolvi com nada, né? Nem quero me envolver com nada. Aí já é indiferença. Mas a plenitude da ação destituída de ansiedade. Então, é uma ação sem ansiedade. Ou sem medo, ou sem receio, ou sem pressa, ou sem insegurança. É você agir, né? Sem ansiedade, sabendo que está tudo certo, que é ali, ou seja, eu vou caminhar, não vou ficar quieta, não vou parar, mas sem ansiedade ou receio, sem pressa, sem segurança, que são todos sentimentos que a gente ainda tem muito presentes, né? O exercício. Quem não tem um pouquinho de ansiedade, medo, pressa, insegurança, né? A gente ainda tem esses sentimentos bem presentes, né? Fala, Edna. Estou falando que aqui o exercício para a gente, né? Para a gente se testar, está na ação, né? Não está na quietação. Eu sou tão, né, quieta exteriormente, eu sou, né, calma, né? Ou eu, como você falou da indiferença, eu não quero me envolver com nada disso aí, não tem nada a ver comigo e tal, né? Quer dizer, não, o exercício para a gente saber se a gente já está com essa consciência, a que nível que está a consciência serena, é na ação, né? É na ação. Eu achei muito interessante isso aqui. Agindo que eu vou perceber, né? E aí, a recomendação, né, para a serenidade é essa sem ansiedade, né? Vou fazer o que tem que ser feito, mas aí eu tenho, voltando lá atrás, eu tenho que saber onde é que eu estou, qual é o meu papel, o que a vida está querendo de mim nesse momento, né? Então, eu tenho que ter essa consciência de onde é que eu estou, qual é o meu papel, o que eu sou, para poder eu ter essa segurança, porque senão a gente também não vai ter, né? Aí ela vem falar dele. Jesus, no fragor de todas as batalhas, na eloquente epopeia das bem-aventuranças, ou sendo crucificado, manteve a serenidade, embora de maneira diferente. Ou seja, tanto quando ele estava cheio de gente, né, ovacionando lá, ele foi sereno, ou quando estava em grande sofrimento também, ele se manteve sereno.
embora de maneira diferente, impertérrito, que é destemido, e seguro de si mesmo, com restrita confiança em Deus. Lembra lá no começo que ela vem falar dessa questão? Então, assim, como manter a serenidade sem a confiança em Deus? Né? Exatamente. É uma pergunta que ela vem colocando. Assim, a confiança na vida, a confiança no, que está tudo ok, que está tudo certo, passa por essa confiança em Deus, né? Se você não tem essa segurança dessa confiança, você não terá a certeza de que está tudo ok, né? Que está tudo bem. Então, você pode ficar tranquilo. Estou fazendo uma alta reflexão agora aqui, nessa última frase, né? Foi restrita confiança em Deus. Lembrando de alguns personagens bíblicos, né? Como que eles seguiam a vida deles até antes de Jesus, com aquela certeza, né? Eu acho que esse é um grande desafio para a minha caminhada. O outro grande desafio é o que Cristo trouxe, né? Amar incondicionalmente. Então, essas duas coisas, para mim, elas são, assim, um tanto difíceis, sabe? Assim, para sentir essa irrestrita confiança em Deus, né? Porque a irrestrita confiança em Deus como você falou, é a gente olhar numa visão transcendente e entregar, né? Literalmente entregar a nossa vida, né? Então, assim, para mim é um grande desafio ainda, mas eu percebo que eu admiro, sabe? Aqueles personagens bíblicos, admiro Jesus, né? Como eles tinham essa certeza, sabe? Uma certeza, assim. É bonito de ter esses exemplos, né? E a questão do amor incondicional também, que não é fácil, né? O amor incondicional não é fácil. É um aprendizado. Eu faço um paralelo, né, entre aquilo que eles viveram, né, como você está falando, Edna, dos seguidores de Jesus naquela época, que eles não tinham meios outros de defesa que não assim, uma fé, uma confiança irrestrita, né, em Deus e em Jesus, naquilo que ele pregava, e nas bem-aventuranças, né, na expectativa de se alcançar um reino melhor, né, do que aquele que eles estavam vivenciando. E eu faço esse paralelo com aquilo que a gente está vivenciando hoje, né, dessa pandemia, desse mal-estar, desse medo, né, irrestrito, assim, esse receio de ser alcançado, ser colhido por uma situação, uma condição que vai trazer sofrimento, coisa e tal, tarará. E isso mostra exatamente essa falta de fé, essa descrença em Deus, essa descrença em Jesus, da palavra de Jesus, na certeza, né? Na falta de certeza de você poder alcançar um mundo, um reino melhor, né? Porque nós estamos com medo da pandemia, com medo dos efeitos da pandemia, com medo de morrer, medo de morrer, e isso assim destempera, né, as pessoas. Hoje mesmo de tarde eu estava conversando com algumas pessoas e elas assim mostrando na família delas o tal destempero que existe por conta da vacina, dessa coisa de ter que vacinar, porque representa a salvação. A vacina é a salvação. Mas, sabe, isso foge totalmente àquilo que é a ideia, né, de uma outra condição de proteção e amparo que você tem por parte de Deus, que Deus não quer que você sofra. Deus não quer a desgraça de ninguém. Deus não quer que ninguém enfie a cabeça no buraco com medo de alguma coisa que possa passar e te alcançar. Não é nada disso, tudo errado, não é nada disso.
né? Mas a grande maioria ainda não aprendeu esse tipo de coisa. Não aprendeu a ter fé, não aprendeu a ter confiança, não aprendeu a acreditar em si e na existência de uma entidade maior, superior, que cuida, que protege, que faz de tudo para que a gente consiga alcançar um local melhor, uma condição melhor, mais equilibrada, né, em que a gente possa se amar à vontade, sem medo, sem restrição, com liberdade, com tranquilidade, né, com paz. E as pessoas, sabe, reagem exatamente no sentido contrário. E aí, né, esse negócio do Brasil, do governo, do Bolsonaro, dos ministros, do sei da onde, do quê, dos políticos, medo. Medo de quê? Ah, porque vem o comunismo. Ah, tudo bem, eu nem vou questionar se uma coisa é pior ou melhor do que a outra, mas por que o medo? Por que esse receio? Né? Por que essa falta de crença, de fé, que faz com que as pessoas assim realizem e tenham atitudes e pensamentos belicistas, agressivos, violentos, numa tentativa de se proteger? É isso. É algo que nem está acontecendo. Pois é, e mesmo que aconteça, pior era naquela época, né, com os apóstolos lá, com os 12 e mais o Jesus, e depois deles, né, várias pessoas que se envolveram com o cristianismo e que sofreram horrores, foram queimados e torturados, não sei o quê, né? E aquelas pessoas, multidão que ia para a arena enfrentar os leões, serem queimados, não sei o quê, as pessoas com tranquilidade, com serenidade, porque eram confiantes. E aí a gente, hoje aqui, por causa de meia dúzia de palavras que as outras pessoas dizem, fica todo mundo com medo. Perde a serenidade. A gente ainda não aprendeu, né? Estamos longe. Mas, vamos seguir aqui. Mas, assim, reforço o que você fala, assim, precisa ter essa confiança na divindade, né? Para que você tenha essa tranquilidade de passar por momentos muito difíceis, né? Com serenidade. Ou a glória também, que aqui é o que ela vem dizer também de Jesus, né? Às vezes também você está na glória, né? Sendo ovacionado, e se manter tranquilo, sem vaidade, sem, né? Que também é um outro desafio, né? Às vezes eu estou tão bem, com tanto dinheiro, com tanta fama, que eu me perco em outras situações. Né? Aí ela vem falar do Buda, meditando, onde apresentou as 4 nobres verdades, né? Ou assodado por terríveis perseguições que lhe moveram os brahmanes, seus inimigos apaixonados, ele permaneceu em serenidade, totalmente entregue à paz. Acho que o Buda e as suas práticas, né, que decorrem dele e tal, é uma das práticas, porque assim, o pessoal que segue o budismo, né, eles trazem uma prática, né, que busca bastante essa situação da serenidade e do caminho do meio, né? Tanto é que essa coisa do caminho do meio vem através dessa filosofia budista, né? De não ficar nos extremos, né? Aí eu lembro também do Dalai Lama, né? Que as pessoas que já tiveram oportunidade, né, desde dos primeiros lá, e que descrevem o Dalai Lama como sendo uma pessoa assim, extremamente serena. E assim, é serena, mas não é imóvel, né? Fica estacada, né? Presa dentro daquele quartinho, daquele ambientezinho, sem fazer nada, sem falar nada, assim, não é nada disso, né? Dalai Lama é um camarada, sempre foi, né? Nas suas sucessivas substituições, todos eles adquiriram ou estavam em uma condição de serenidade muito grande, né? Não é o êxtase, né, que se fala, né, que a pessoa fica contemplativa, não é nada disso, né? Serenidade tem outro tipo de assim de conotação, né?
Como a gente já falou, é na ação, né? Agindo. Aqui ela vai... Opa! Ai, ficou muito para cima, que eu não estou conseguindo ler aqui, gente. Jan Hus. Jan Hus, o que está escrito? Dando a desnecessidade de intermediários. Ah, tá. Entre Deus e os homens, ou ardendo nas chamas implacáveis da fogueira, a que foi condenado, manteve-se fiel, sereno, sabendo que ninguém o poderia aniquilar. Essa pessoa, eu não conhecia a história dela, né? Acho que algumas pessoas podem não conhecer, então vou falar um pouco. O Jan Hus, ele foi um filósofo, né? E que ele, assim, ele achava um absurdo a necessidade do padre como intermediário entre as pessoas e Deus, que as pessoas tinham o direito de ir direto ao Pai. E a igreja, né, lógico, combatia isso com todas as suas forças, porque isso era perverter a ordem católica, né? Que o Papa, ele combatia isso, ele não podia aceitar isso porque ele era o maior representante de Deus na Terra. Então, ele não poderia ser destituído dessa condição pela palavra de uma que não deixava de ser um filósofo, precursor das ideias, né, espiritualistas, e que assim tirava a autoridade papal, né? Você sabe mais ou menos, na época que ele viveu, Júlio? Você sabe de século? Ele é da Idade Média, né? Idade Média. Eu não sei exatamente qual o ano. Ah, tá. Ele é assim, ele foi padre e teólogo tcheco, ele foi professor e depois que ele se tornou teólogo, aí ele se ordenou padre. E aí, quando entrou na igreja, ele começou a questionar isso que o Júlio falou, essa intermediação, tal. E, por isso, ele foi excomungado, né? Ele foi expulso da igreja. Ele foi expulso da igreja. E ele foi executado em 1415, né? Mas ele é considerado o pai do protestantismo. Ele morre em 1415 e depois vem Lutero em 1530, lá 115 Ele é o precursor do Lutero, então. Mas as ideias... que vai dar o protestantismo depois do Lutero. É baseado Mas ele tinha as ideias assim muito originais para a época, né? E assim são ideias precursoras do espiritualismo, né? E assim querendo fugir daquela ideia católica, né? Das imagens do protecionismo, né? Dos anjos e dos santos e do Papa e da Igreja, né? Como a Igreja era assim a entidade máxima, né? Estava acima dos reis, né? O Papa estava acima dos reis. Então, isso, assim, ele combatia isso, né? Ele não aceitava essa condição. Pagou com a vida, né? Sim, mas ele não arredou pé dessa... E por isso foi queimado, né? E aí, na história, tem na história dele que ele é condenado amarram ele numa cerca de madeira e põe fogo nele. E ele, enquanto queimava, ele canta um hino a Jesus Cristo. Ele continua cantando e sendo queimado e continua cantando. Acho que nesse sentido que ela cita aí, né? Em que ele, enquanto estava sendo queimado, ele se manteve sereno. Sabendo que ninguém poderia aniquilar. Isso aí pois essa frase dele final, né? Ninguém poderia aniquilar, porque ele se entendia como espírito. Como espírito, exatamente. Que a igreja não mataria essas não tinha como matar. Ele até fala, acho que num sermão, que matariam ele, mas que depois viriam outros, né? E realmente vieram. Então, ele tinha já essa consciência, né, de que a verdade que ele dizia iria prosperar, né? Prosperar, né? Então, ela cita ele como... Eu não conhecia a história dele. Bastante... Legal, eu também não conhecia.
Isso é 1400, ele se ordena padre. Século XV, é isso mesmo. Isso mesmo, bem antes da reforma. Aí eu coloquei a foto dela, porque se a gente for pensar, ela vem falar dos mártires, né? Ela também se fez mártir, né? Naquela encarnação aqui no Brasil, né? Onde ela se martiriza para, né? Salvar as meninas, né? Então, os mártires conheceram a serenidade que o ideal lhes deu, em todas as áreas nas quais eles lutaram. E por isso mesmo não foram atingidos pela impiedade nem pela perseguição dos maus. A própria Joana, quando ela está dizendo aqui, ela diz dela, eu penso que ela diz dela também, né? Ela já experimentou essa serenidade, né? Numa situação muito adversa, né? Em algumas encarnações. A serenidade provém igualmente da certeza da confiança no que se sabe e se faz, e no que se é. Olha, ela reforçando sempre você saber quem você é, né? A certeza do que eu sei, o que é que eu sei, o que eu faço e o que eu sou. Né? Coisinha bem difícil, né, para a maioria de nós. Quem eu sou, né? O que exatamente? Onde é que exatamente eu estou? A gente ainda, né, tem algumas dúvidas. Âncora de segurança fica-se no solo e sustenta a barca da existência, dando-lhe tempo para preparar-se e seguir adiante. Então, assim, é algo que a serenidade, ela faz essa imagem, né? É a pedra que você põe no chão para daí você sair. Né? E daí você planejar, daí você saber para onde você vai, né? Tem que ter essa serenidade, porque se realmente você está confuso, né? Sem tranquilidade, como você planeja, como você caminha, como que você sabe para onde vai? Né? Eu tenho uma ideia assim a respeito dessa condição, a respeito do seguinte: todas as vezes que assim acontece, né, um problema de maior gravidade, o que assim tira você do sério, né, e você se vê envolvido pelo problema, a melhor maneira que eu vejo, né, da pessoa se livrar um pouco disso ou buscar uma saída é você se aquietar, né? Aquieta seu pensamento, aquieta seu ânimo, mantenha a sua serenidade, se afasta do problema, deixa a poeira sentar e daí você olha novamente para o problema. Você vai poder ver origens, razões, motivos e alternativas, né? E por que aquilo ali te atingiu de uma forma assim tão mais contundente, né? E que tirou você do sério, desequilibrou, coisa e tal. E aí você vai buscar alternativas, né, para a solução daquele problema, porque você vê mais alternativas e melhores do que você está dentro do olho do furacão e procurar a porta que você nem está vendo. Né? De repente você entra pela porta errada, ou seja, você pisa na jaca e enfia os pés pelas mãos, chuta o pau da barraca e sai com uma maior confusão, pior do que era. Então, é melhor você se afastar, dar uma parada, né? Deixa a coisa se assentar e aí sim, você novamente você olha para o problema, olha para a coisa, quem está envolvido, onde foi, por que aconteceu, e de repente é um problema que você mesmo criou, né? E aí é mais fácil de resolver, porque você já identificou o problema, é mais fácil de resolver. Mesmo que seja para pedir desculpa ou reconstruir alguma coisa que você derrubou, ou trazer novamente as coisas para os seus devidos lugares, porque você simplesmente deu uma espanada ali e jogou tudo no chão. Então, é muito mais fácil, é muito mais prático você buscar uma solução exatamente assim, com calma, com serenidade, com tranquilidade, com paciência, com calma. Tudo isso são sinônimos, né, de busca de solução. E pelo menos assim, eu acho que é por aí que a gente deve andar, né?
E não sair chutando, né, todo mundo que aparece na frente e as coisas que também estão, né, por acaso ali, que você não sabe nem por que está. E às vezes nem sabe que se aquilo ali tem alguma coisa a ver com o problema em si. Né? Só reagindo, né? Porque às vezes a gente só É, reage. ação O problema reativa. vem, a gente reage aquilo, aí reage no humor, reage sem essa. Reage na emoção, né? Você quer ver um exemplo disso daí? Você já levou uma batida no seu carro? Já. Não é fechada, não, não. Não, bate, Levar uma está no batida no seu estacionamento, carro. alguém puf, bate na traseira. Tem pessoas, né, que saltam do carro assim, né, com 3 revólveres na mão, em cada mão, e mais um canhão, né, direcionado para a pessoa que bateu, e você crucifica aquela pessoa como a pessoa mais maléfica que existe na face da Terra. E, no entanto, tem outras que puxa, bateram do carro. Né? Aí sai da porta, sai, olha lá para ver o que aconteceu, aí né, recebe a outra pessoa que bateu, que provocou a batida, com calma, com tranquilidade, com serenidade, né? Para resolver uma coisa que é material. Ah, estragou o carro, bateu com o carro, tá, tudo bem. Dá para consertar? Dá. Não dá? Não tem problema. O seguro paga e bota outro no lugar. Ah, não tem seguro. Paciência. Né? São situações que quem tem carro está sujeito. Né? E então você deve assumir o risco de não ter um seguro para cobrir eventuais situações desse tipo. Então, não tem um motivo para você sair soltando brasa para todo lado, né? Esfogueando e querendo dar tiro na pessoa que bateu. Que você nem sabe por que ela bateu. Né? Pode ter sido uma falha no carro, pode ter sido uma distração, porque ninguém vai bater no teu carro de propósito. Né? Ah, eu vou bater na traseira dele e mete a cara. Não é assim que funciona a coisa. Né? Mas tudo isso requer essa consciência, né? Já adquirida, né? A gente tem que estar nesse lugar de ter já uma consciência, né? Em relação às coisas, à vida, a materialidade, a espiritualidade, né? Que a gente vê pouco, né? Na verdade, a gente olhando em volta, a gente vê muito pouco essa tranquilidade, essa serenidade, né? Aí aqui ela é um conselho, né? Age sempre conforme a consciência lúcida. Deixa eu ver o que está aqui. A fim de não caíres em conflito, perdendo a serenidade. É isso que o Júlio estava falando, né? Agir sempre com a consciência mais lúcida. Né? Porque senão você acaba perdendo realmente a serenidade. É um conselho. Estuda-te aí, conheça-te, né? Ela sempre, né? Ela traz sempre isso. Ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias, e nunca recuarás. Lembra o lado da balança, né? Onde eu tenho os direitos, né? O direito de amar, de ser amado, né? De ter o melhor para mim também, né? Não só para o outro, né? No entanto, se errares e te comprometeres, antes que te perturbe a culpa, recompõe-te, refaze o equívoco e recupera-te e conquista a serenidade. Né? Quando que a gente fica no sofrimento? Né? Quando a gente fica na culpa. Né? Uma culpa inútil. Né? Ah, errei, então eu sou culpada, então eu mereço o julgamento, eu mereço ser punida, é aquela, né, acreditar que Deus vai te punir por alguma coisa, né? E não faz nada, fica só na culpa e no sofrimento. E aqui nessa culpa a gente vai encontrar muita fonte de sofrimento, muita fonte de sofrimento. Né? Aí ela fala, recompõe-te, refaz o equívoco, né? Não tem que ficar antes que a culpa chegue. Não é nem para sentir culpa e depois não fique na culpa, né? Recupera-te e reconquista a serenidade, mesmo tendo errado.
né? Sem ficar se esfaqueando, porque às vezes a gente faz isso muito, né? Ah, meu Deus, errei, e agora? Né? Sem ela, experimentarás sofrimentos que poderias evitar e que te impede de avançar. Sim, quando eu fico remoendo aquela culpa, aquela dor, aquele sofrimento, né? Aquela autopunição, eu não consigo andar, né? Não consigo avançar. Eu digo que as pessoas ficam parecendo camelo, né? Camelo rumina, regurgita e mastiga e engole de novo. Fica nesse negócio. Que coisa pior do que essa. Ai, não tô meu negócio sumiu aqui. Minha apresentação. Ah, tinha sumido aqui, deixa eu achar de novo. Então, ela finaliza com isso, né? Serenidade é vida. Serenidade é vida. E pelo visto, você falou assim lá na frente, pelo visto é um dos primeiros caminhos, né? Para realmente a gente vai adquirir já no fim do túnel, mas eu interpretei como um primeiro passo, né? Para seguir uma trajetória de luz mesmo, sabe? Eu interpretei assim, entendeu? Então, assim... Ela é a pedra que vai fundamentar. Exatamente. Então, quer dizer, é o início, né? É o início. Porque você imagina o seguinte, né? Se você não tiver serenidade, você não consegue perceber, né, os detalhes, né, as nuances que se apresentam em cada situação, cada pessoa, cada detalhe que você pode observar no ambiente onde você está. Se você não tiver serenidade, você não consegue chegar nessas coisas, porque você está sempre perturbado, né? Está sempre assim pilhado e as coisas acontecem sem que você perceba. Então, você tem que ter serenidade, você tem que ter calma, você tem que ter assim, tranquilidade para poder participar desse jogo todo, né? Sem se deixar levar, né? Pelo nervosismo, pela ira, pela raiva, pela brutalidade, violência, coisa e tal. Então, tudo, né? Sendo feito assim, tendo a serenidade como base, como fundamento, né? Como a sua essência, aí fica muito mais fácil, né? Você não precisa estar assim batendo cabeça para todo lado tentando achar a porta, né? Calma, que você vai ver, né? Calma que ela vai se apresentar. E mais, quando você está perturbado, você em determinados momentos você pode até impedir que aquelas entidades espirituais se aproximem de você para te mostrar onde é que está a coisa, né? Onde é que está o certo, o correto, né? Como foi falado, né? O procedimento correto. E você não deixa que aconteça. Você impede essa aproximação e você perde exatamente a oportunidade de conhecer a alternativa correta, né? De múltipla escolha. Quem já fez vestibular. O Júlio está falando Ei? numa versão da doutrina, né? E eu estou lembrando aqui sobre a questão da teoria junguiana. A gente só consegue a ponte, né, da nossa conexão com o self, que é o nosso eu maior, né? Através dessa serenidade, né? Meditação também através disso, porque senão eu não consigo, senão o ego toma conta, né? E o ego sempre quer controlar, né? E aí ele não dá conta porque a situação é maior do que ele próprio, né? E aí ele quer controlar e ele perde o controle, né? E aí se a gente embarcar nessa, né? Nós nos perdemos também, né? Acho que dá para colocar tanto a doutrina quanto a teoria junguiana aí, né? Eu acho que caminhar junto, né? Nesses particulares, elas caminham juntos. Né? Me Até ocorreu porque agora. o Jung foi muito pelo lado
da doutrina, né, do espiritismo, ele caminhou muito por essas vielas. Me ocorreu assim a questão da verdade, dessa palavra verdade. Qual a verdade que eu acredito, né? Se eu estiver na verdade do ego, como a Edna está falando, né? Eu vou me perder nesses caminhos, em outros caminhos, do prazer, do gozo, né? Se eu estiver nessa verdade, né? E aí, muito provavelmente, eu não vou conseguir essa serenidade. Mas se eu tiver na verdade maior, que tem a ver mais com o self, com a espiritualidade, né? Com essa verdade total, né? Talvez eu consiga ser essa pessoa um pouco mais serena, né? Andar mais, sair um pouco dessas... Porque o que eu estou querendo colocar? Por exemplo, tem essa palavra culpa. Se eu acredito, a minha verdade está pautada de que eu tenho que ter culpa, por exemplo, como algumas religiões colocam, né, que a gente é culpado, né, que a gente já vem culpado, a gente já nasce culpado. Se eu acredito nessa verdade, eu vou me perturbar, certo? Eu não vou ter essa serenidade. Mas se eu vou acreditar numa verdade mais, não sei qual a palavra, Transcendente, né? mais universal, né? Mais divina, né? Uma verdade mais, de uma consciência mais ampliada, aí sim eu posso, talvez, ficar nesse lugar de onde eu posso olhar, né, de longe, acreditando que tá tudo bem, né? Então, eu preciso também saber em qual verdade eu estou acreditando, né? É a verdade do espírito, né? Ou é a verdade do ego? É a verdade do self ou do ego? Né? Onde é que no que eu acredito? E se a gente for trazer para a nossa realidade hoje, as grandes fontes de sofrimento, né? Se a gente for olhar, é no que se acredita, né? A gente não tem, como ter serenidade quando eu acredito que totalmente, né, que toda a minha vida precisa ser uma luta, eu preciso ir para a escola para disputar com o coleguinha, a melhor nota, a melhor posição, e depois eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho que ser o melhor da empresa, eu tenho que ganhar mais. Então, assim, tem toda uma verdade, né, que vai totalmente contra esse estado de serenidade, né? Eu tenho que ser melhor, e se eu tenho um carro bom, depois eu tenho que ter um melhor, depois eu tenho que ter um melhor, né? Isso daí, essa situação, as situações que você está mencionando, isso daí tem muito a ver com o método de educação que a gente acaba se submetendo a partir de casa, né? Dentro de casa, os pais, que estimulam sempre você com base na conquista, na vitória, ser o maior, ser o melhor, ter o mais, e isso você internaliza dentro da sua condição, né, de pessoa e a sua forma de raciocínio, e aí acontece exatamente as grandes frustrações, né? Os suicídios bastante comuns no Japão, por exemplo, né? Por conta dos insucessos, da falta de conquista, né? E das grandes situações empresariais e materiais que você tem. Isso, assim, da própria educação, né? Que você recebe dos seus pais, que forçam esse tipo de condição para que você seja uma pessoa vitoriosa, que você tenha tudo na vida e que você não precisa depender de ninguém. E isso, né, pode muitas vezes levar exatamente para o efeito contrário, né? Você se coloca numa condição inferior, né? Sua estima vai lá para baixo, autoestima, né? Vai lá para baixo, e você se perde nesse emaranhado de coisas que estão presentes para você, você deixa de ter prazer, as suas
satisfações vão por água abaixo, e isso daí, se você tem como parâmetros principais e maiores, já era, dançou. Você perdeu a oportunidade da sua grande conquista, né? Que é exatamente você ser dono de você e ter a liberdade de ser como você é, do tamanho que você acha que precisa ser. Então, são situações assim muito complicadas, né? Por conta de você, exatamente por conta dessa educação que você teve em casa, você não pode dizer, fulano está errado, né? Porque você está acusando o pai e não a pessoa, porque ela é fruto, né, da educação que ela teve em casa, dos pais e do pai e da mãe, e que ela acreditou piamente naquilo que os pais ensinavam, orientavam, como sendo a verdade infinita, né, de todas as coisas. E não é assim que funciona, né? Não pode ser assim, porque a frustração vem. Aí, como você falou, Edna, né, o ego ele se sobrepõe e derruba tudo que está em volta, né? Porque ele é o rei, ele é o mandatário. Não dá oportunidade a que você possa substituir uma coisa que não está te trazendo benefício nem satisfação por outra coisa que considerada inferior, né? Mas que te dá muito mais prazer, muito mais, não prazer, mas segurança, né? E satisfação pessoal, né? Mental, espiritual, que hoje que é assim, o carro-chefe das coisas. Né? Denilce, querem comentar alguma coisa, por favor? Não, eu estava ouvindo o Júlio aqui pensando, mas nada a acrescentar. Mas eu não sou dono da verdade, não. Não, não, mas a gente fica aqui com os pensamentos, né? Não, não discordo e tenho e vou continuar pensando. Realmente, a gente tem que ter essa troca de opiniões, né? Para formar a nossa. Nós precisamos falar mesmo. Porque você vai falando, você ouve o outro falar, você vai remetendo a outras situações, né? Você vai tirando algumas conclusões, outras não. É aos poucos, a gente fica depois, durante a semana, pensando no assunto, né? Não é só esse momento agora. Às vezes a gente até sonha. Olha que legal. Não vai me dizer que você vai sonhar comigo. Não necessariamente, mas com a nossa aula. Pode acontecer. Pode não ser com ele, de repente com a ideia, né? É isso aí. Então, no próximo capítulo, ela vai, interessante que ela vai engatando. Ela começa exatamente falando do ego, enquanto com a realidade. Ela começa o ego iludido busca sobreviver. Olha, a gente já estava falando sobre isso, né? Utilizando o mecanismo de fuga da realidade. Ou seja, aquilo que eu estava colocando como verdade, né? A realidade, qual que é a realidade, né? No que a gente está acreditando, né? O que o ego acredita, né? E a gente passa muito, nós estamos aqui já numa idade, a Denilce não, mas nós outros já numa idade um pouco mais, onde a gente já elaborou muitas outras coisas, né? Mas a gente pode até dizer que nós temos um pouco mais de serenidade, a gente já passou por outros rompantes, né? Já passamos pelos... Por isso que eu preciso ficar ouvindo, tá vendo? Ir assimilando. Não, isso é esperteza sua, não vem não. Quanto tempo a gente passou acreditando no oposto disso aqui, né? Quanto tempo a gente passou aprendendo a ser o oposto disso aqui? Pois é, isso daí, Maria, é que eu, às vezes, né, eu paro para pensar nessa garotada, né, que chega e fala assim, você já está com... Né, já passou da sua época, né, as coisas agora são diferentes, você já ficou lá para trás, o negócio agora é muito mais dinâmico, não sei o quê, perere, parará. O negócio é você não pode, né, trocar uma coisa pela outra. Aprendizado, ele nunca deixa de acontecer, né, o tempo todo.
Está sempre ali na sua frente, mostrando a opção de coisa para você aprender. Você aprende se quiser. E essa garotada, apesar, né, de trazerem uma bagagem maior de conhecimento, né, por conta dos avanços, dos estudos, né, técnicos, tecnológicos, do próprio intelecto, tem uma coisa que é fundamental, né, e que não adianta você querer botar o carro na frente dos bois, que é exatamente a vivência que você tem em todas as suas encarnações e que faz com que essas situações elas se repetem, né? Mas se repetem sob uma nova roupagem, uma nova visão, e que você usa a experiência anterior para enxergar sob uma nova ótica, né? Uma nova visão, e você melhora, então, a sua compreensão, o seu entendimento sobre isso. Se você não tem essa visão anterior, essa experiência anterior, ou pelo menos assim, ela não é lembrada, né? Porque quando a gente reencarna, a gente não lembra da situação anterior. Então, cabe a nós, os mais velhos, trazer essa memória, né, para o dia de hoje e eles poderem elaborar uma nova roupagem também como resposta baseado nisso. Se você fica calado e não fala nada, eles vão dar com a cara na parede. Por quê? Falta exatamente esse embasamento, falta essa visão, né, daquilo que aconteceu. Você não pode trabalhar nada novo se você não olha a história do que aconteceu anteriormente. Senão você vai repetir o mesmo erro. Eu tinha um professor... Então, essa visão... Eu tinha um professor que falava assim, a gente pode não saber nada da história, mas a história sabe tudo da gente. Aí ele falava isso. Com certeza, sim. E nós fazemos parte da história, né? Nós estamos lá incluídos dentro do contexto. Mas é isso. Mas se é isso. Olhar já eu estou com 65, né? Se eu faço um retrospecto, né, em relação ao tema, né, serenidade, nossa, realmente a vivência, né, e a partir de um processo de autoconhecimento, porque se não passar por isso, a gente vai passar meio que automático também pela vida, sabe? A partir do processo de autoconhecimento, quanta coisa, quanta riqueza, né, eu adquiri para a minha vivência, para a minha experiência de vida, sabe? E aí, realmente, aquilo que o Júlio falou, até na minha fala, né, eu era atropelada até na minha fala, né? Hoje já não, hoje eu já consigo bem melhor a serenidade. É a serenidade almejada? Ainda não. São momentos de serenidade, né? Principalmente quando está tudo bem. Está tudo bem, é fácil ser sereno, né? Agora, se pegou alguma coisa, né? Perdeu a chave, as provas, né? Como é que você está, né? E principalmente assim, se a gente fala assim, isso aí eu tô, ó, pronto. Aí vem a prova. Vamos ver se você está mesmo, né? Aí vem a prova. Pois é, mas assim, as coisas só melhoram, né? As coisas só melhoram, e o melhorar no sentido de você ter uma coisa hoje que traz melhores resultados do que a coisa anterior, né? Essas coisas elas só funcionam, só melhoram, né? Só traz melhoria se alguém sacudir a sacolinha, perturbar, trouxer caos, né, que chama. Se você não fizer isso, está tudo muito bem, então não mexe, né, que está tudo calmo, está tudo sereno, tudo tranquilo, e vai ficando tudo podre, velho, caquético, arcaico, e não sai daquilo ali, você fica de saco cheio, queima todas as figurinhas, porque você já ficou insatisfeito com aquele negócio que não sai do lugar. Exatamente. É isso aí. Então, né? a serenidade só é boa durante um determinado tempo. Esse negócio de fazer crochê no céu não dá certo, tricô também não. E quem não sabe fazer crochê?
Ela no céu de bem bom fazendo crochê e tricô, não dá certo. Pois é. Agora, assim, voltando a essa questão cultural, educacional, né? Hoje a gente já vê um movimento das crianças fazerem meditação, né? De trabalhar essa questão, né? Da quietude, né? Para que as crianças já não sejam tão ansiosas, né? Hoje nós temos uma crise de ansiedade generalizada, né, no mundo. Que eu vejo assim que foi por causa da verdade que foi implantada. Essas crianças nasceram dentro de verdades equivocadas, né? Que elas não gostam, não se adaptam, né? Elas não conseguem se encaixar nesse mundo. Eu acho que Maria que é uma crise de ansiedade generalizada na moçada, né? A gente poderia emprestar o termo da TCC. A TCC usa o nome crença, né? Essa verdade egóica são as crenças, né? Acho que dá para emprestar esse termo da TCC. Acreditamos em algumas situações, né, que chega lá na frente e não dá certo, né? Mas é o teu negócio, o mundo todo, né, em toda a sua existência, sempre passou por momentos de convulsão. Sempre. Porque isso é um processo periódico, né? Tem um momento de convulsão, aí tem da reorganização, depois está a execução dos novos parâmetros, daquilo que se tirou como condição melhor, né? Mais perfeita, melhorada, até que isso se torna uma condição assim, mal parada, vamos dizer, né? Estagnada, e aí, para sair disso, só um movimento convulsivo novo. Né? Então, todo mundo vai nós pensar estamos... que ficar sentado fazendo tricô e crochê, a coisa mexe de novo. Pois é, então nós estamos exatamente passando por essa nova etapa convulsiva, que é para nós alcançarmos outros parâmetros, né? Outros níveis de compreensão, de entendimento e de realização. Nós vamos usar material novo, né? Exatamente para buscar soluções de problemas antigos, né? Que você resolvia de um jeito, mas não era o melhor jeito. Tem sempre uma maneira melhor. E é exatamente isso que nós vamos em busca. Né? Afinal de contas, o planeta é um planeta ainda, né? Na segunda escala de evolução. Então, tem muita coisa ainda para ser vista, descoberta e realizada, modificada. Então, esses processos eles são não contínuos, né? Mas, de tempos em tempos, eles se repetem. Então, não tem jeito a gente dizer, não, calma, gente. Não. Tá, calma em termos, né? A gente precisa exatamente aproveitar essa etapa, esse período convulsivo, exatamente para buscar alternativas diferentes daquilo que era o costume, né? As soluções anteriores. De repente, né? Essa questão das vacinas de hoje é a melhor solução? Não sei se é a melhor solução, mas da forma como elas foram elaboradas, me parece que não é exatamente o melhor caminho. Por quê? Está começando a dar problema, está começando a aparecer os efeitos, né, que não foram alcançados, obtidos pela falta de tempo necessário para os testes, né, e as suas validações, mas é uma iniciativa de busca de alternativa. Mas essa alternativa, essa busca dessa alternativa, ela decorre do quê? Né? Por que aconteceu? O que é essa pandemia? Por que apareceu a pandemia? Quais os efeitos que ela vai trazer? Quais são as modificações que ela vai trazer? São benéficas? Sempre serão benéficas. Sempre serão. Por quê? Porque isso é obra de Deus. Não tem como dizer que não. E se aconteceu, foi por permissão dele. E se ele permitiu, é porque daí vão surgir soluções. Nós ainda não conseguimos enxergar perfeitamente, com todas as suas alternativas, né, e formas de execução. Mas isso é o processo, né? Você aprender, até fazer uma coisa melhor. Por isso que eu digo daquela confiança irrestrita, né? Essa fala sua, principalmente essa última,
a gente tem que ter já adquirido, né, pelo menos um pouco dessa confiança irrestrita, né, nesse poder maior, né? Isso, exatamente. E assim, senão não vai fazer sentido para aquela pessoa que realmente ela não crê. Ela crê no que ela vê, né? Ela crê na questão egóica mesmo. Na hora ela vê, ela passa, Isso. né? Então aí não vai fazer sentido. Mas se a gente tem um pouco dessa vivência, né, do poder irrestrito, né, de uma divindade, de um Deus, né? A gente entrega mesmo, né? Fazemos a nossa parte e entregamos, né, a decisão maior, as decisões que fogem ao nosso controle, para quem é dono disso tudo, né? Mais ou menos por aí. Gente, e aí, vamos encerrando? Ou mais... Todas as pessoas não têm todas as respostas, né? Então, tem certas pessoas tão assim, escolhidas, vamos dizer, né? Escolhidas para a identificação e achar a solução. E são os prêmios Nobel disso, prêmio Nobel daquilo. Antigamente, né, são aqueles, o Ian Fleming, né, que descobriu a vacina, o antibiótico, não sei o quê, tarará, tarará. Então, tem determinadas pessoas que estarão aqui nas épocas oportunas, exatamente para achar o caminho e as portas, né, que precisarão ser abertas e janelas para trazer a solução. E daí, aqueles outros, né, que também aportaram aqui para desenvolver ou dar reencaminhamento a essas soluções, estarão aqui presentes também para dar essa continuidade. Precisamos ter confiança e acreditar nisso. Precisamos ter fé que Deus está aí, ele continua, né, na condução de todo esse universo de coisas, né, e que Jesus aqui é o nosso mestre, e ele não vai deixar que alguém comece a fazer alguma coisa em detrimento de toda a população que hoje se estabelece aqui nesse planeta, né? Vai morrer todo mundo? Não, peraí, não é bem assim, né? A coisa não pode funcionar desse jeito. Eu hoje falei demais. Eu hoje falei muito. O planejamento é muito maior, muito mais a longo prazo. Isso. E eles estão muito à frente, né, do nosso tempo, né? Muito à frente. Então, a gente não tem que ficar achando que descobriu a cereja do bolo. Né? Onde é que está a cereja do bolo? Ninguém sabe. Muito bem. E aí, vamos partindo para o encerramento? Eu posso parar aqui a gravação, gente? Sim. Tá, então a gente vai parar a gravação por aqui, para a gente fazer o encerramento. Muito obrigada pela presença, né? Dos que estão aqui, dos que ficaram, puderam ficar, e para aqueles que vão nos ver também depois, né? Um beijo no coração.